Cuba suspendeu a oferta de acesso para compartilhar com esse poder. A maioria das pessoas já ouviu falar de Cuba, pelo menos uma vez na vida. É um dos países mais densamente povoados do Caribe, com uma população de aproximadamente 11 milhões de habitantes. Sua capital, Havana, é a cidade mais populosa de Cuba e do Caribe, com uma população de 2 milhões e 500 mil habitantes. Ao longo de muitos anos, o país tem enfrentado dificuldades e restrições econômicas. Embora Cuba seja atualmente bem conhecida como um destino turístico, os moradores locais enfrentam grandes dificuldades em seu cotidiano. Eles recebem salários baixos, os alimentos são caros e eles têm dificuldade em obter acesso a medicamentos. Qual poderia ser a razão para o atraso de Cuba? A razão é bastante óbvia. É política. Como revoluções e revolucionários, é um Estado comunista. Essa forma de governo separa Cuba de muitos outros países que apoiam o capitalismo. No passado, com o apoio da União Soviética, Cuba conduziu uma política que se opunha a superpotências, como os Estados Unidos. Então, quando a União Soviética se desfez, Cuba foi esmagada por sanções e embargos de países como os Estados Unidos. Como resultado, hoje, Cuba tem relações políticas e econômicas ruins com muitos países. As pessoas vivem em casas antigas e dirigem carros antigos. Nós fomos para lá com Christopher, nosso correspondente no Caribe, para examinar as condições de vida atuais em Cuba. Ele passará 3 dias no Porto, capital de Cuba. Ele conversará com os moradores locais e nos mostrará o lado de Cuba que não é mencionado na mídia. Nunca procuramos denegrir Cuba. Pelo contrário, queremos dar voz às pessoas mostrando suas difíceis condições de vida. Então, vamos começar. No primeiro dia, voamos para Havana em uma manhã nublada e caminhamos pelos corredores do aeroporto até a saída. Pegamos um táxi para o centro da cidade. Aqui está um daqueles carros antigos que estão associados a Cuba. E aqui está como ele se parece por dentro. O custo médio de uma viagem de táxi para o centro da cidade é de 20 a 30 dólares. No caminho, notamos que a maioria das casas tinha 1 ou 2 andares. Ainda era de manhã cedo, então havia poucas pessoas nas ruas. Logo chegamos ao centro da cidade, onde encontramos um guia que deveria nos ajudar. Primeiro, esse homem idoso tentou nos levar às lojas para que pudéssemos aprender sobre a situação alimentar e a economia na capital. Primeiro, fomos a uma mercearia, mas a mulher não estava interessada em conversar. Percebendo que o guia tinha muito dinheiro na carteira, aprendemos que $1 é oficialmente igual a 24 pesos cubanos. Então, fomos a um açougue e conversamos com o açougueiro por alguns minutos. As pessoas e os produtos são difíceis de conseguir, em média, com um preço tão elevado, o que é um problema. Depois disso, o guia nos levou a outra loja. Não restam muitos produtos na loja, e você só pode comprar produtos acessíveis com cartões. Por meio de uma caderneta, todos nós subimos como um carrossel, e então, por meio desta caderneta, adquirimos produtos que antes eram básicos, mas agora está vazia, porque os outros produtos estão nas lojas que conhecemos, há produtos disponíveis lá dentro, e eles podem levá-los para dentro. Em Cuba, existe um sistema de compra por cartão, chamado libreta. Este sistema, em vigor desde a década de 1960, visa fornecer a milhões de pessoas alimentos básicos. No entanto, devido à difícil situação da economia, as rações alimentares por família estão diminuindo em tamanho e variedade. De acordo com a Reuters, em 2024, um cidadão cubano poderá comprar 80 gramas de pão por dia com um cartão de racionamento, enquanto agora esse número é de 60 gramas. Além disso, este sistema de racionamento não satisfaz todas as necessidades alimentares da população. Portanto, as pessoas são forçadas a comprar a maior parte de seus alimentos de vendedores ambulantes ou mercearias. Uma jovem mãe notou que estávamos filmando e pensou que éramos jornalistas. Ela contou a Chris sobre suas dificuldades econômicas.
Estou dedicada aos meus filhos, tenho 3, tenho um de 4 anos e tenho meus gêmeos que têm 2 anos. E então agora estou desempregada porque praticamente o salário básico de um cubano não é suficiente para as necessidades, que é a comida. Eles dão a ela 4.000 por mês para o leite, e é com isso que vivo por mês. Mas isso não é suficiente. Depois que saímos, o guia nos contou sobre o mercado negro de alimentos e medicamentos, dando um exemplo específico. Atrás de mim está uma das lojas secretas aqui em Cuba. Você verá muitos produtos do lado de fora, e eles os vendem secretamente porque são produtos que o governo não fornece. Então, as pessoas ganham a vida, vêm aqui, compram mantimentos e os levam para casa. De acordo com os moradores locais, este tipo de venda não é permitido, e se eles permitirem, eles vão para a prisão ou para outra instituição. Então, caminhamos pelas ruas e encontramos um homem parado na beira da estrada com uma sacola de remédios. Ele pegou remédios que não estavam disponíveis nas farmácias e os vendeu no mercado negro. Ele os vende do lado de fora na rua porque os hospitais não têm nenhum tipo de medicamento no momento. Ou eles são muito caros. Os preços são astronômicos. Fingindo ser compradores, tentamos obter informações de um farmacêutico para descobrir se realmente havia remédios nas farmácias. Uma senhora veio procurando uma farmácia para medicamentos para dores, por exemplo. Pelo que a mulher nos disse e pelo que vimos nos armários da farmácia, percebemos que realmente existe um problema no país em encontrar remédios. Cuba é, na verdade, um país altamente desenvolvido na área da medicina, mas não tem a capacidade de produzir medicamentos para todas as doenças. Por isso, depende de outros países. Atualmente, eles não conseguem obter 70% dos medicamentos de que precisam. Portanto, os pacientes são forçados a visitar mais de uma farmácia para encontrar os medicamentos de que precisam. E qual é a situação nos hospitais do país? Para saber mais sobre os serviços médicos nos hospitais cubanos, obtivemos permissão de um representante do hospital para visitar o hospital com um guia. Depois de filmar algumas cenas lá, conseguimos ter uma ideia do sistema de saúde do país. Primeiro, fomos ao caixa e depois nos encontramos com a mulher responsável para pedir permissão para filmar. Não sei em que país você mora, mas os hospitais cubanos parecem calmos e não superlotados. Os corredores são limpos e a atmosfera é espaçosa. O prédio do hospital é antigo e precisa de reparos tanto por dentro quanto por fora. No pronto-socorro, quase todos os pacientes têm uma cabine separada e os atendentes sentam-se ao lado deles. É assim que é um hospital cubano e os médicos se esforçam para tratar seus pacientes usando todos os recursos disponíveis. Para ilustrar isso, perguntamos a uma jovem dominicana que estuda medicina em Cuba se ela gostaria de trabalhar lá como médica. Ela está estudando para medicamentos que não consegue encontrar na farmácia. Então ela vai para o hospital e termina sua carreira e retorna ao seu país ou a exerce. Depois que passamos muito tempo pesquisando na capital no primeiro dia, nosso companheiro de equipe, Chris, quis ir a uma barbearia para fazer a barba. Caminhamos pelas ruas da capital em busca de uma barbearia. Talvez fosse uma boa ideia ir a uma barbearia. Dessa forma, teremos a oportunidade de obter informações sobre Cuba de um barbeiro. Finalmente, encontramos um barbeiro e fizemos algumas perguntas a ele. À sombra de um problema, um barbeiro ganha menos do que um garçom. Em termos de dinheiro, ele ganha 100 pesos, ou cerca de $4 por corte de cabelo. O aluguel mensal do salão que ele paga é de 7.000 pesos, ou cerca de $300, o que eu acho caro para Cuba. O aluguel na capital também é caro. Por exemplo, o aluguel mensal de uma casa com 2 quartos em uma área turística excede facilmente $1.000 por um curto período de tempo. O aluguel de longo prazo pode ser encontrado por uma média de $600 por mês. No entanto, mesmo que você pague esse valor, você pode não obter o desempenho esperado de uma casa em Cuba. O país frequentemente sofre cortes de energia. De acordo com várias agências de notícias, desde 2024, o número de cortes de energia em Cuba aumentou significativamente. Algumas famílias
até começaram a extrair carvão para atender parte de suas necessidades energéticas. Às vezes, ocorrem cortes de energia em massa que podem durar até 20 horas durante o dia. Por exemplo, notamos que algumas ruas laterais são mal iluminadas à noite. Às vezes, por causa da escuridão, é difícil ver o que está na sua frente. Essas imagens visuais são a evidência mais clara desse problema. Da mesma forma, a velocidade da internet no país é baixa e a liberdade da internet é limitada. Por exemplo, neste país, o conceito de jornalismo livre não é compreendido, e aqueles que criam conteúdo de oposição são reprimidos. Notícias antigovernamentais na internet também são frequentemente censuradas. Durante nossa viagem, ao sair da barbearia, notamos uma quantidade significativa de lixo e detritos em algumas ruas. Há pilhas de lixo em algumas ruas principais e becos. Algumas casas na área são inabitáveis e parecem ruínas. Equipamentos de construção estão tentando limpar a área, mas o trabalho está claramente lento. Pegamos um rickshaw para sair e chegar ao nosso hotel. Em Cuba, existem rickshaws que são movidos a pedal. Eles não têm motor. Esses táxis são movidos pela força muscular humana e são uma opção lógica de transporte para turistas que viajam por curtas distâncias na cidade. O dono não é dono da própria bicicleta. Ele não é dono dela diariamente. E o que você faz anualmente? O ruim é que a maioria são turistas ou moradores locais. Nosso guia nos direcionou para um tópico mais interessante. Em Cuba, existe o conceito de jineteras. Mulheres cubanas prestam serviços de acompanhamento a homens ricos que visitam o país. Não se deve pensar neste serviço apenas em termos sensuais. Em Cuba, você pode contratar uma namorada paga. Você pode conhecer essas mulheres, sair para jantar com elas, se divertir em bares e discotecas e, se quiser, ter contato sexual com elas. Algumas mulheres fazem isso por fora e são chamadas de jineteras. Cada uma delas tem sua própria vida pessoal e profissões diferentes. No entanto, devido a dificuldades econômicas, elas trabalham meio período, oferecendo seus serviços aos turistas. Nosso guia nos levou à casa de uma jovem que faz isso e nos apresentou a ela. Lá, tivemos a oportunidade de conversar com essa mulher e sua mãe. Você pode me contar um pouco sobre o que vocês chamam de jineter? Você pode me contar um pouco sobre o que vocês fazem? Eu saio com amigos e, se um turista aparece, mas não é que eu saia para procurá-lo. Se ele aparece, eu o pego. Não. Essa é a diferença entre as jineteras. A jinetera é aquela que anda pela rua e tem que se oferecer para que você concorde em compartilhar com essa pessoa. E eu tive algumas experiências ruins com estrangeiros em troca de dinheiro. Isso não é proibido. Claro que é proibido. Por exemplo, ela pode pegar de 10 a 20 anos de prisão. Não posso dizer. Você conhece pessoas que foram presas por isso? Claro. Há pessoas que estão presas por prostituição há 10 ou 20 anos. Elas criam seus filhos economicamente, como agora, comendo normalmente, sua caderneta está cheia. Parece que essa garota de programa tem que cuidar de seus filhos e de sua mãe. Sua vizinha nos mostrou seu livro de racionamento e nos contou sobre a falta de oportunidades econômicas. O turismo é, sem dúvida, uma das maiores fontes de receita em Cuba. Por exemplo, 2.200.000 turistas visitaram Cuba no ano passado, trazendo 1,3 bilhão para o país. No entanto, esse valor sozinho não é suficiente para desenvolver todo o país. Embora bares, discotecas, passeios turísticos de carro e praias adicionem cor ao turismo cubano, o país precisa de mais dinheiro. Além disso, alguns moradores locais de Cuba criam experiências negativas para os turistas. Eles podem enganá-los ou fornecer serviços de baixa qualidade. O governo cubano deve estar ciente disso, pois multou alguns moradores locais por assediar turistas. Talvez seja a primeira vez que você ouve falar de tal punição. De fato, em Cuba, existe uma multa por recusar a comunicação com turistas, e visitamos a casa de uma pessoa que recebeu tal multa.
Ele não pode se aproximar de turistas a menos de 500 metros e nos contou como recebeu essa punição. Lugares turísticos, e isso o governo sabe porque o contato com turistas é prejudicial ao turismo. Um crime de assédio ao turismo. Isso é porque, de repente, você pode compartilhar informações que eles não gostam. Claro, ele foi preso por 4 anos. Para se distrair, tenha certeza de que a vida noturna em Cuba é animada o ano todo. Os moradores deste país adoram dançar e ouvir música latina. Dançando, eles esquecem seus problemas e se divertem. A música é um atributo obrigatório de tais estabelecimentos. No entanto, é sempre útil cuidar de sua segurança e da segurança de seus objetos de valor. Infelizmente, você pode encontrar alguns casos de extorsão e roubo de carteiras. Em conclusão, Cuba é um país cheio de paradoxos. Por um lado, oferece solidariedade socialista, riqueza cultural e charme tropical. Por outro lado, é um país caracterizado por severas restrições econômicas, restrições políticas e crises crônicas. Apesar de todas as dificuldades, acho que a alegria e a solidariedade do povo cubano continuarão sendo a maior força que sustenta Cuba. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.